Shalom a todos, glória a Deus. Estamos aqui para gravar um vídeo falando sobre discipulado. Vamos ter muitas novidades no conteúdo do nosso canal para fazermos discipulado também a longa distância. Glória a Deus, olha aí, o negócio vai ser forte, né? Então, quem tiver interessado, é só chegar e nos acompanhar, nos seguindo aqui, né? Neste mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, né? Então, fiquem atentos, marque o sininho no canal. Eu vou deixar postado sempre no Face, para que vocês possam acompanhar. Então, qual a importância do discipulado, né? Primeiro, numa igreja que não tem discipulado, não é igreja, né? Quando ela está no início, é normal que, como não tem membros, não tem como ter um discipulado. Mas uma igreja que já está trabalhando ali na comunidade onde ela está e tem um discipulado, não tem um discipulado, é uma falha da liderança. Por quê? Porque Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pronto, então aí é pregar, evangelismo e tal. Mais embaixo ele diz assim: ensinando, olha aí, né? Ensinando e fazendo discípulos. Então, não se nasce discípulo. O discípulo não chega assim por um milagre e o Espírito Santo diz: pronto, coloquei tudo que você precisava saber para construir um carro. Pronto, para dirigir a igreja, administrar e dar certo, tá tudo na sua cabeça agora. Não, você tem que ver os princípios bíblicos que está ali e colocar ele aqui, né? Então, quando você aprende, você está aprendendo lá, é muito bom quando você tem a humildade de dizer: eu preciso de ajuda, eu estou querendo fazer um discipulado porque eu não sei explicar a Bíblia, eu não sei interpretá-la, não sei orar, né? Orar, mas orar todo mundo sabe. Quem disse? Olha, os apóstolos chegaram para Jesus e disseram, na época eram discípulos, Talmide, e eles disseram assim: olha, eu não estou querendo saber outra coisa, Jesus. Por enquanto eu quero saber. Ensina-nos a orar. O que Jesus disse? Pai nosso. Oh, glória, Maria das Graças, seja bem-vinda, né? Então, o que acontece? O discipulado é para isso. É para o pastor estar ali, de preferência o pastor, certo? Ou alguém da confiança dele, capacitado para ensinar, né? Pode ser um diácono, pode ser, certo? Ou a consagração não interessa muito, interessa a capacidade de ensinar. O que? Os princípios básicos. O que é se arrepender? Eu já andei muito nas igrejas e vi algumas pessoas dizendo: olha, caindo para frente é Deus, caindo para trás é demônio, né? E quando as pessoas colocavam, Pai do Senhor, amada, quando colocava a mão nas pessoas, determinando unção, poder e bênção, a pessoa caía para trás. E aí? Como é que a pessoa vai explicar? Mas você caiu para trás? Era demônio que estava dando ali as bênçãos? Não existe isso, irmão. Demônio não quer coisa boa para a gente. Então, qual é a diferença de demônio para anjo? Isso é no discipulado. Você vai ensinar. O que é uma fé salvífica para a salvação e uma fé como dom? Tem diferença? Tem, mas no discipulado você vê isso. Você pode fazer tudo no mundo espiritual ou aquilo que Deus lhe dá legalidade, né? Você pode fazer, por exemplo, uma pessoa solteira pode aconselhar uma pessoa casada, né? Até onde ele pode ir? No discipulado, a gente aprende isso. Até onde ele tem legalidade, né? Pronto. Basicamente, a gente vai aprendendo isso no discipulado.
quais são as regras de interpretação da Bíblia que a gente usa para interpretar ela corretamente, né? Porque algumas pessoas querem colocar, por exemplo, num texto que é literal, eles querem colocar simbolismo, certo? Por exemplo, antigamente, as pessoas que estão me assistindo aqui que virem esse vídeo vão se lembrar. No livro de Cantares, capítulo 2, ou é capítulo 3, diz: A rosa de Saron, livro dos vales. Diziam que era Jesus ali. Só que no texto abaixo fala assim: me levou para dentro do quarto, né? E mais abaixo, mais na frente um pouquinho no texto, diz: apalpou meus peitos. Então, como é que a pessoa vai dizer, olha, é Jesus, né? Nesse texto. É claro que não era Jesus. É claro que não era Jesus, né? Não, mas ele é a rosa de Saron e tal, né? Lé Antunes, minha prima do coração, graças a Deus. Deus abençoe a você e o pastor. Olha, minha esposa tá mandando cheiro, viu? Então aqui, já deixando bem claro, texto sem contexto é um pretexto para heresia. Mesmo sendo crente e maduro, às vezes eles insistem em querer colocar simbolismo onde não tem, certo? Então aí é uma coisa séria. E só quer botar simbolismo numa palavra. Não, aqui espada é a espada da Bíblia. E lá está falando de guerra humana. Então como é que a Bíblia está no meio de uma guerra, né? Então a espada às vezes é espada. Felipe Tinoco, Deus abençoe, glória a Deus. E olha só, vai tendo a gente que ver um discipulado. Vocês notem que o nível de espiritualidade tem que crescer junto com o nível de conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento. Não é só na graça e nem só no conhecimento. Se eu crescer só na graça, eu viro um crente menino. E se eu crescer só no conhecimento, eu viro um crente orgulhoso, certo? Orgulho não é ego. Também isso se vê em discipulado. Orgulho é pecado, né? Então, tem que ter essas questões. Quando a gente chega e diz, o que é uma oração? É falar com Deus, né? Aí você fala com Deus e nada acontece. Por quê? Porque você está só cumprindo um princípio que Jesus ensinou. Mas por que minha vida está do mesmo jeito que está? Sabe por quê? Porque você tem que observar as coisas que Ele mandou você fazer. Quando você se aproxima de Deus, você tem que aproximar-se em obediência. Se você está obedecendo, você vai, com certeza, estar num nível de espiritualidade muito maior. Porque Deus é exigente, certo? Deus é exigente de acordo com a palavra. Então, certas coisas que não fala na Bíblia, Deus não tá ligando para isso, não. Ele diz, eu velo para cumprir a minha palavra, certo? Então, ele é zeloso com a palavra dele. Então, quando as pessoas chegaram para mim uma vez e disseram que você tem que entender que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, como é que se a pessoa está na prática do pecado, o pecado está entranhado, ele vai amar o pecador? Aí eu fui lá em Salmo 5,5 e vi que ele detesta as pessoas que estão na prática do pecado. Tem várias versões que estão na malignidade, etc. Mas está lá, Salmo 5,5 para dizer. E tem outros. Tem um texto que eu li um dia destes, que se eu não me engano estava em Ezequiel, que ele disse assim, Ezequiel 21, se eu não me engano, ele disse, destruirei dentro dessa cidade rebelde o justo e o ímpio. Pronto, é agora. Para entender a mentalidade dessas pessoas. Mas ele vai destruir o justo, pastor? Na ocasião ele advertiu. Então, eu não tive tempo na ocasião para ler o restante do texto, mas quando Deus adverte que vai fazer, se não mudar, ele faz. Agora, que é isso? Um carnificina? Para Deus o justo está salvo. Para Deus o justo está salvo. E ele está. Aí sobe, vai para perto dele. E o ímpio? Desce. Então,
Oração contrária existe? É pior do que macumba, viu, irmão? É pior do que macumba, porque a oração contrária ela não sobe. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, certo? Aliás, 1 João, que é carta, 1 João, capítulo 5, versículo 18, vocês vão ver o requisito. Tem que orar de acordo com a vontade dele, de Deus, certo? Então, se a oração que sobe é de acordo com a vontade de Deus, aquela oração que não é de acordo com a vontade de Deus fica aqui. Como o mundo jaz do maligno, quem é que vai tentar atender a oração se você deixar escapar alguma coisa? Porque a oração contrária tem que ser verbalizada para o diabo ouvir e atender e dizer, foi Deus. Entendeu a questão? Entendeu? Então Deus está dizendo, tome cuidado, faça um discipulado, não falte os cultos de doutrina, certo? O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Ah, mas eu não gosto da doutrina daquela pastor. Vá, porque ali você pode com um caderninho aproveitar alguma coisa que ele fala, né? Jaci, glória! Morena, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que a gente está falando aqui? Discipulado é necessário. O evangelismo coloca para dentro da igreja. O discipulado prepara, capacita, ensina, fortalece a vida espiritual e faz crescer. Se não tiver isso, a igreja vai decaindo na qualidade, né? E é o que eu tenho visto nisso. Pega alguém, coloca na igreja e a pessoa larga a igreja. Por quê? Cadê o discipulado, né? Dilânia, glória a Deus. Olha só, e tem mais uma coisa. Quando você não dá um discipulado coerente, a primeira pessoa que chegar assim, pare de dizimar, ele vai parar de dizimar, né? Porque veja bem, o dízimo é antes da lei. Aí, não, é da lei. Não, é antes da lei. Tem o dízimo de Abraão, tem o dízimo de Jacó e tem o dízimo de Moisés, que Moisés ensinou, certo? E lá dentro do dízimo de Moisés tem 3. Então, quando as pessoas vão falar, o dízimo, tal, Jesus reprovou o dízimo? Não, Jesus não reprovou o dízimo, certo? Mas é uma coisa da lei, é uma coisa da lei que você pode fazer, certo? Mas é para quem? A igreja não tem assistência social, se não tem também está errado, porque o dízimo é para o templo e para os órfãos, viúvas e necessitados. Olha, né? Quer dizer que a gente ajuda dizimando a comunidade? Sim, certo? E se a igreja não faz isso, a igreja que está errada. Mas veja bem, isso não é uma coisa que cabe a gente julgar, porque também na Bíblia vai dizer, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua direita, mas o que é mão direita, que simboliza, e o que é a mão esquerda. O que faz a não saiba a sua esquerda, o que faz a sua direita. Então, Isabel Queiroz, glória a Deus, logo logo a gente se vê. Você, o seu abençoado seu esposo, né, o Nivaldo, e minha esposa Lilian, tá certo? Olha só, então quando você vê essas questões, tudo vai ser respondido no discipulado, certo? No discipulado. Então, veja, como é que eu vou saber se é lícito dizimar? E essa questão da mão direita e da mão esquerda? Discipulado. Se não tiver, não adianta. Então, veja bem, no discipulado, a gente vai aprender que a mão direita é a mão da bênção. E a mão esquerda é a mão do julgamento. Oxe, onde é que aparece isso? Se lembre que muita coisa que tem no cristianismo veio do judaísmo. Então, no judaísmo, a mão direita representa a mão da bênção. É uma bênção. Você abençoa, você dizima assim, o pastor abençoa com a mão direita, né?
Deus os acompanhe, Deus os abençoe, é a mão direita. Aí a mão do julgamento é a mão esquerda. Quando o sacerdote levantava a mão esquerda, caía serpente às vezes. Acontecia um sobrenatural para castigar o povo, né? E ele dava o recado de dureza. Olha, Deus está descontente, está irado com vocês. E as pessoas não estavam nem aí. O sacerdote levantava a mão esquerda e Deus começava a castigar. Tremendo, certo? Então, a gente vai fazer os estudos esse ano, durante esse ano. Lembrando que quem não está sabendo, eu pouco gravo aqui porque o Facebook ele não está passando todos os vídeos, tá certo? Para todo mundo que está, vamos dizer assim, acompanhando aqui a minha pessoa. Então eu estou passando no YouTube e passo para cá, certo? Coloco o link aqui, vocês podem acompanhar, se inscrevam no nosso canal e vocês vão ver o quanto é prazeroso. Já tem muito conteúdo lá, tem alguns estudos, mas os estudos que eu vou dar, certo? Todo discipulado não é aqui, é lá no YouTube, tá bom? Então aqui eu só estou dando uma palhinha, de vez em quando vou aparecer aqui para conversar com vocês, mas sempre vai ser assim, coisas breves, tá bom? A paz do Senhor, Deus enriqueça vocês, porque vocês são o povo de Deus, certo? São o povo de Deus. E quem ainda não é povo de Deus, Jesus está convidando e não cansa de convidar. Porque o tempo se abrevia, os sinais estão aí. Guerras e rumores de guerras já estão aí. A paz do Senhor, certo? Adonai Shalom. Deus dê a paz a vocês, conceda a paz a vocês. Amém?